Concursos da área policial, como Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Penal, costumam ter uma fase que assusta os candidatos. É a tal da investigação social. E o que é investigação social? Na verdade, a investigação social é uma análise do histórico de idoneidade, da boa conduta do candidato. E ela só pode ser realizada se ela tiver prevista na lei que regulamenta o cargo e no edital do concurso. Bem, até aí tudo bem, né? Nessa etapa também tem a descrição de quais critérios individuais serão analisados. Mas eu quero fazer alguns destaques para vocês. Primeiro deles, a investigação social pode ocorrer desde a inscrição no concurso até a nomeação. Obviamente, é razoável que só se faça a investigação social dos candidatos que vão avançar, né? Então, aqueles que estão aprovados na objetiva, que tiveram a redação corrigida. Mas, teoricamente, desde a inscrição até a nomeação, a investigação pode ocorrer sobre fatos passados. E aí o pessoal começa a ficar temeroso. Eles sabem o que eu fiz no verão passado? Né? O que eles vão fuçar desde a minha infância, quando eu era trombadinha, delinquente? O ponto alto da investigação social é o preenchimento da tal ficha de informações pessoais. É o elemento mais importante e, às vezes, é o elemento que determina se eles vão realmente investigar alguma coisa individual ou vai só pela leitura da informação. Afinal de contas, é muita gente. Esse documento, que é sigiloso e não pode ser divulgado, é onde você vai preencher se você já teve processo, sim ou não, responde sim ou não, e ele tem que ser respondido de forma honesta e transparente. Porque sempre existe a previsão de que se houver um indício de que você omitiu ou falsificou algum dado, você será eliminado do concurso de forma imediata. Não vai rolar um eu esqueci ou eu pensei que não era importante. Não vai rolar. Então não tem desculpa para você omitir ou falsificar alguma informação. Agora veja, ainda que tenha previsão de regras no edital, essa análise é subjetiva, né? Que tipo de processo, que tipo de infração, que tipo de situação vai levar a sua eliminação? E, obviamente, sempre será possível discutir isso na justiça. Nós vamos falar sobre discussão judicial. Bem, a investigação social, né, ela é, como eu disse, subjetiva e tem alguns elementos que podem ser analisados, né? Como, por exemplo, práticas que descumprem obrigações legítimas. Você não votou, nem pode, né? Você não tem certificado de reservista, nem pode, né? Então, situações que podem comprometer, né, a sua imagem por descumprimento de obrigações. Por exemplo, o cometimento reiterado de infrações de trânsito. Ainda mais se coloca em risco a vida das pessoas. Imagina que você tem lá 200 pontos, está com a carteira cassada. Comprovação de uso de drogas ilícitas. Teve internamento e tal. Veja como é subjetivo. Vou barrar alguém porque há 10 anos atrás teve um problema e está limpo desde então? Prática habitual de jogo proibido. Você é um viciado em jogo, dá devendo, já foi preso em cassino ilícito. É possível. Prática de atos tipificados como infração penal. Cuidado, porque aí você pode ser autuado, indiciado, julgado, condenado em primeira instância, né?
Então, existe aí uma diversidade de situações em que você cometeu uma infração penal. Aonde está isso? Não é porque alguém fez um boletim de ocorrência. Ah, professor, uma ex-namorada fez um BO por agressão. Mas e o que deu isso aí? Não deu nada? Com certeza isso vai chamar atenção, mas não quer dizer que é o suficiente. Ah, eu fui condenado, né, porque não paguei a pensão. Ou então porque eu estava devendo no banco, como é que é? Sonegação fiscal. Tudo isso vai chegar numa situação cinzenta. Mas com certeza não pode demissão de cargo público que não permita retorno, demissão por justa causa na CLT, dependendo do motivo da justa causa, você foi pego roubando, né? Bateu alguma coisa, né? Ou então, comprovadamente você foi filiado a alguma entidade proibida, né? Ku Klux Klan, alguma coisa assim, Bad Block, né? Então, quando você tem ligações com instituições proibidas, isso também vai ser problema. Volto a dizer, esses são exemplos, né, que eu estou dando, que alguém na investigação social pode levantar. Mas, como tem um caráter subjetivo, isso pode ser recorrido na justiça. Né? Porque, o BO, mas aí, olha, tem testemunha que veio dizer que a minha namorada que era maluca, não sei o quê, eu não bati nada, né? Então, quando alguém tem uma situação como essa, isso daí pode ser contestado na justiça, né? Então, se você tem, por exemplo, um processo penal ou uma investigação criminal, a investigação social pode chegar à conclusão de eliminar você. Mas nesse caso, existe na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 57, que diz lá assim: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da decisão. Né? Então, como não tem... O que é trânsito em julgado? Não cabe mais recurso. Só na última instância. O processo está arquivado, não tem mais o que fazer. Então, na verdade, todo mundo é inocente até o trânsito em julgado. Então, fez o BO, tem autuação, tem o inquérito, foi condenado na primeira instância, na segunda instância. Enquanto couber o recurso, você presume-se inocente, de acordo com a Constituição. Então, os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal e o STJ já entenderam em jurisprudências que a exclusão do candidato que se encontra em uma investigação, em um processo, né, até em uma condenação não definitiva, a exclusão dele é desproporcional porque fere o princípio constitucional da presunção de inocência, ok? Então isso daí é possível também. Mas tem outras perguntas que as pessoas me fazem, como por exemplo, o negativado no SPC, Serasa, está devendo, né? Bem, por mais que a investigação social possa chegar a questionar algo nesse sentido, decisões judiciais também entendem que é uma eliminação desproporcional e que a banca não pode desclassificar um participante porque está com o nome sujo. Veja, o direito é assim. A banca acha que quem está com o nome sujo pode achar, né? Não quer dizer que acha, pode achar. Mas uma coisa eu te digo, cabe entrar com ação na justiça, tá? E condenação civil. Eu fui condenado por uma dívida com o banco e tal, né? Alguma coisa de um prejuízo, uma indenização para alguém. Então, condenações em processos cíveis, né? Cobrança de dívida, seja lá o que for, na regra, elas não deveriam poder eliminar o candidato, porque não é um antecedente criminal. Mas se acontecer, manda a justiça neles aí, ok? Eu quero mostrar para vocês só, se você botar no Google lá, por exemplo, eliminação de candidato, investigação social. Se você botar num Google aí qualquer, mostra para eles lá uma página de pesquisa dessa, ó. Você vai ver um monte de situações, né,
que vão falar, primeiro, a omissão da informação não tem conversa, é pau. Agora, você vai ver que na investigação social, toda essa parte de condenação não transitada em julgada, você vai ver que isso daí, na justiça, você consegue reverter. Se você botar no Google, você vai ver um monte de decisão. Pode voltar para mim aqui, foi só para exemplificar. Mas o que eu quero dizer para você? Primeiro lugar, quem não deve, não teme. Ah, eu não fui condenado definitivamente. Então, há esperança, né? Ah, eu tô devendo, eu tô inscrito no SPC Serasa, eu tenho um BO, eu tenho um processo civil, eu tenho um processo criminal. Pode dar um chabu no meio do caminho? Pode, né? Mas dá para correr atrás disso aí, dá para correr atrás, tá? Não é o fim do mundo. Então, nada de na dúvida você querer omitir que não tem o BO, não tem o processo, porque isso aí, mesmo que você tenha sido inocentado no processo, a omissão, já falei, é saco, ok? Então, investigação social não é para você ficar com medo por conta disso. Tem dúvidas? Bota nos comentários, manda no WhatsApp para mim e a gente vai orientando vocês, ok? Se você está preocupado com a investigação social, é porque você está no caminho de ser aprovado. Conte comigo e até o próximo vídeo.